Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Primeira Linha Web Rádio na mídia com Marcelo Maran. Hoje, 23 de dezembro do ano de 2020, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em nossos estúdios localizados na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o sistema Primeira Linha. Agradecendo a vocês que estão em toda a rede do WhatsApp, são vários canais que nós temos em Minas, pelo restante dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em todo o Brasil, e também aqueles que interagem conosco nos Estados Unidos e também na Europa, alguns grupos que foram criados até de brasileiros que interagem. Muito obrigado pelo carinho aí, por repassar os nossos vídeos. Quero agradecer a vocês do canal do Facebook, que sempre também estão interagindo e deixando aí o seu joinha para nós, muito obrigado. E a vocês aí também que participam conosco no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito, se inscreva para nos incentivar, para que possamos sempre trazer para vocês, né, entrevistas de nível, como essa de hoje, que nós vamos falar aqui de dois sete lagoanos, em especial um deles está presente, que é o Rojan Oliveira, nascido em Sete Lagoas. O assunto é energia fotovoltaica. Lembrando aí que em 1889, o físico alemão Alexandre Edmund Becquerel, ele criou, né, descobriu o efeito fotovoltaico. Em seguida, em 1883, já um inventor americano, de nome Charles Fritz, ele então criou a primeira célula fotovoltaica. De lá para cá, o mundo mudou. O mundo mudou e esses jovens estão mudando o mundo também, mudando Minas, mudando a região, mudando Sete Lagoas, enfim, mudando, porque energia limpa é o nosso assunto de hoje. Tudo bom, Rojan? Tudo jóia, boa tarde, Marão. Prazer estar aqui, primeiramente, agradecer pelo convite. Um alô aí para todo mundo que está assistindo a gente. E é um prazer estar aqui nesse programa que a gente tanto admira. Muito obrigado, Rojan. Rojan, o nosso assunto é energia fotovoltaica. Eu já dei um preâmbulo aí do que seria essa questão da energia, mas as pessoas têm muitas perguntas, logicamente, relacionadas a isso. E o jornalista, você sabe, jornalista é um curioso, né? É um curioso que faz pergunta. Então, o meu negócio é perguntar e você se vira nos 30. Vocês que fazem parte aí da empresa Valor Energia, eu tenho um folder aqui muito bacana. Pessoal que estiver interessado, entra aí no site, entra aí também. O site é Valor Energia, não é isso? É www.valorenergenergiasotelg.com.br. Ah, ok. Então guardem aí e participem, conheçam um pouco dessa empresa, porque o assunto é esse de hoje. Olha, eu tenho uma curiosidade muito grande, e as pessoas em geral também, sobre essa questão do princípio da energia, né? Então, qual é o princípio da energia fotovoltaica? Olha, Maran, o princípio da energia fotovoltaica vem quando você já fez a introdução, né, de quando foi descoberto o efeito fotovoltaico, né? Essa descoberta se deu em 1839, né, pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel, né? E o que acontece? O efeito fotovoltaico foi percebido quando a incisão de radiação, né, no caso solar, sobre um material semicondutor. Foi percebido que quando esse material semicondutor, no caso o silício, recebeu essa luminosidade, esse silício foi dopado, passou por um processo de dopagem, percebeu-se então uma passagem, um surgimento de uma corrente elétrica ali. Então, a partir desse momento, né, foi entendido que alguma coisa estava acontecendo ali, né, bem parecido com o efeito piezoelétrico, né, que são materiais que, quando pressionados, né, sob efeito de carga mecânica, ele também liberava corrente elétrica. O fotovoltaico já não foi um estresse mecânico, e sim uma incidência de radiação, no caso solar. É interessante, vendo aqui um pouco da história de vocês, e eu gostaria que você repetisse, ele mandou até um release, mas eu faço questão que fale por você mesmo. Você tem um sócio e vocês são amigos. Estudaram juntos, não é isso? Eu quero que você faça uma introdução da escola que vocês estudaram, né? Apesar que nós temos aqui que foi o Cefet de Minas Gerais. Exatamente. Né? Eu quero que você fale um pouquinho como vocês se conheceram e logo em seguida como nasceu esse desejo de se trabalhar com esse sistema de energia fotovoltaica. Porque na faculdade você estuda várias formas de energia. Por que especificamente a fotovoltaica? Olha, Maran, eu e Juliano, né, o meu sócio, né, nós somos sócios fundadores da Valor Energia. Hoje nós temos mais um sócio, o Lucas, né, irmão do Juliano, mas inicialmente eu e Juliano que começamos com essa proposta. Nós, apesar de sermos sete lagoanos, né, nós não nos encontramos em Sete Lagoas, nos encontramos na faculdade, no Cefet, lá na Amazonas, no nosso Cefetão. Quer dizer, mas você morava em Sete Lagoas?
eu vivi em Sete Lagoas, né? A gente estudou, inclusive, no mesmo colégio, mas nós não nos conhecemos. No Colégio Ângulo. No Colégio Ângulo, correto. Eu sou um pouco mais velho que o Juliano, então quando eu estava no terceiro ano, o Juliano estava no primeiro ano do ensino médio, né? Então eu ingressei antes numa faculdade, mudei de curso e depois fui para engenharia elétrica. Comecei na engenharia de controle de automação ainda no Cefet e depois fui para engenharia elétrica e lá nós nos encontramos, né? Nós nos encontramos e o fato de sermos sete lagoanos nos aproximou bastante e a gente foi traçando aquele árduo caminho da engenharia elétrica. Para quem conhece sabe que é um curso que demanda bastante dedicação. Então a gente fomos caminhando juntos, evoluindo juntos ali e sempre devaneando ali sobre como nos colocaríamos no mercado de trabalho. Né? Esse eu acho que é a grande questão, o grande anseio de toda a universidade. Né? A famosa pergunta e depois, né? E depois, exatamente. Então, entre essas idas e vindas, e a gente morava perto em Belo Horizonte, nós nos mudamos para Belo Horizonte para cursar, né, engenharia elétrica. Juliano morava ali num apartamento na Rua Ouro Preto, no Barro Preto, eu morava na Timbiras, então é bem próximo ali. Então, isso aumentou ainda mais o nosso contato. A gente ele me dava carona para ir para a aula. Opa! Aí você ficou devendo e foi anotando. Exatamente. Hoje ele desconta, hoje ele né? cobra, quem dera. Quem dera não. Ai de mim se ele fosse cobrar todas as caronas que ele me deu. Tá certo. Mas nós nos aproximamos muito e sempre vinha esse ir depois e depois. E dentro, né, uma coisa que a gente tem em comum é essa questão de essa vontade de empreender, de aceitar novos desafios. Acho que é bem intrínseco do jovem também. Né? A gente sempre se questionava, o Juliano era muito apaixonado com carro elétrico, eu já pensava em algo mais tangível. Né? E aí nós nos vimos debatendo sobre energia solar fotovoltaica, que passou a ser um boom, né, no momento, principalmente fomentado aí pelo incentivo, né, do governo. Né? As normas foram flexibilizando, aumentando os prazos, reduzindo custos. Quando foi esse boom que você está dizendo aí especificamente? Esse boom, podemos contar a partir de 2015, que foi quando houve uma revisão de uma norma, né, de uma resolução normativa da ANEEL, né, que previa que você poderia fazer compensação de crédito de energia. De que forma? Fazer uma usina aqui nesse local, compensando em outros locais. Né? A troca do medidor, alguns custos que eram inerentes ao cliente passou a ser da concessionária. E isso fomentou bastante esse mercado no Brasil. Né? Isenção de ICMS em cima do kit fotovoltaico, que é a parte mais onerosa do processo. Então, todos os estados brasileiros aderiram a essa isenção de ICMS até o final de 2020, já foi prorrogada até 2030. Então, essa série de fatores, atrelado também ao alto custo da tarifa energética, principalmente no nosso estado, fez com que os olhos do mundo, né, principalmente do Brasil e de Minas, se voltasse ali para essa forma de energia, também atrelado ao fator que mais me chamou a atenção. Eu sou um apaixonado pela natureza, é a questão de tratar de uma energia renovável. Né? A gente está utilizando como matriz energética, como fonte, um sol que renasce a cada dia. Né? Exato. Veja bem, aproveitando aqui, tomando aqui uma água, logicamente da Florença, claro. Você fica à vontade, também é da terra, você que é sete lagoano, sinta esse sabor. Florença fica ali na Fazenda Velha, na divisa ali de Sete Lagoas com Capim Branco. É um dos nossos patrocinadores, deixando aí um abraço. E falando em coisa da terra, falando em, logicamente, da valorização do produto da terra, e o Primeira Linha Web Rádio sempre faz questão de valorizar esse aspecto de quem é da terra. Esse trabalho de vocês, como você explicou, vocês se conheceram, vocês criaram então aí uma amizade, dessa amizade nasceu um negócio, nasceu essa empresa Valor Energia, e vocês estão aí com um trabalho já bem idealizado em várias partes, digamos assim, do Brasil. Eu tenho um primeiro vídeo que você nos enviou, né, de uma empresa que seria, aquele primeiro que você nos enviou, foi da... CEP Recapagem, Astrans? Não, do hotel. Do hotel. Você mandou uma usina comercial. Sim. Do Hotel Atras, exatamente. Né? Eu vou passar aqui agora esse vídeo que você nos enviou desse trabalho de vocês nesse hotel e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Vamos sim. A gente volta já já.
Ok, estamos de volta. Que bacana, hein? Eu vi esse vídeo e uns dados que eu vi aqui interessante aqui é que nesse hotel gera 7.500 quilowatts, não é isso? Quilowatts? Isso. Que fala, não é isso? De energia, uma economia de R$ 6.750 por mês. Eu acho que só isso aí já é um atrativo imenso para quem quer investir nesse sistema, né? Como é que é a história desse hotel? Exatamente. E onde fica, né? E onde fica? Sim, exatamente. No caso, os hotéis, de um modo geral, buscam muito por esse serviço. A gente conseguiu entrar em acordo aí com o que a gente não ficou apenas em ser um cliente, né? Que é o gestor lá, o Gabriel Ferrari, inclusive, mandou um abraço pro Gabriel. De qual cidade? Daqui de Sete Lagoas. Ah, daqui de Sete Lagoas? Isso, o Hotel Atlas fica ali na orla da Lagoa Paulina. Ah, então é hotel de Sete Lagoas? De Sete Lagoas. Ah, esse hotel fica em Sete Lagoas. E ele passou a ser um grande parceiro nosso também. A gente atende toda a família Ferrari aí. Mas o Gabriel estava procurando uma solução, né? Para as altas contas, as altas tarifas de energia que ele estava dispondo do fluxo de caixa dele. E nós apresentamos para ele a nossa solução, né, das usinas solares fotovoltaicas. E um desafio em específico era a questão de área. Ele não teria, no hotel, no próprio prédio do hotel, não teríamos área suficiente para alocar uma usina do porte da qual ele precisa. Da necessidade dele. Exatamente. Mas encontramos um local descentralizado, um galpão que também pertencia ao grupo, e então a gente propôs essa usina lá e faz a compensação dos créditos lá no hotel. Interessante. Entendeu? Então deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, em que região de Sete Lagoas fica esse galpão? Esse galpão fica ali no Canaã, na rua Campinas. E dali já faz a compensação. Exatamente. Explica aí, porque existe essa curiosidade do telespectador, Claro. exatamente, né, nessa questão dessa compensação da CEMIG, né? A CEMIG é o excedente, né? Isso, explica para nós como funciona. Exatamente. O sistema de compensação funciona da seguinte forma. Nesse caso, né, existe uma unidade geradora, né, que é o local onde está gerando. Caso haja consumo nesse local, a usina vai suprir essa demanda e o excedente pode ser destinado para uma outra unidade. Em forma de crédito de energia. Em forma de crédito de energia. Certo. Ou seja, o hotel ele passou a ser um autoconsumidor remoto. Como assim? Ele recebe créditos de uma outra unidade geradora que não é definitivamente o local onde... Mas é a mesma empresa. Mas é a mesma empresa. A única premissa para que isso seja feito, essa compensação exista, são duas, né? Uma que estejam dentro da mesma área de concessão. No caso, CEMIG cobre basicamente o estado de Minas inteiro. Tem um pedaço pequeno que não é de área de concessão CEMIG. E a segunda é que a matrícula dessas unidades dentro dessa concessionária seja regida por um só CPF ou CNPJ. Né? Então, a gente conseguiu cumprir essas duas premissas. Utilizamos um galpão que já era do grupo, né? Então já estava registrado sob o mesmo CNPJ e fizemos a usina lá. Lá não estava operando, esse galpão estava ocioso. Dessa forma, 100% da energia que estava sendo gerada lá estava sendo injetado na rede e, consequentemente, compensado no hotel, né? No destino final, digamos assim, dessa energia. Quer dizer, basicamente o que você está explicando é que qualquer pessoa, por exemplo, se eu tenho uma fazenda no sul de Minas, por exemplo, mas eu tenho um galpão aqui para gerar energia, ok, vai ser compensado na minha fazenda lá no sul de Minas. Exatamente, vai ser compensado na sua fazenda no sul de Minas, uma usina que pode estar, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha. Eu não tenho essa fazenda, não. Eu tenho um sonho dessa fazenda. Não, está chegando. Mas essa compensação, então, ela é feita dessa maneira. E o que você analisou? A CEMIG é justa nesse tipo de compensação? Como é que você analisa? Porque as pessoas têm esse receio, né? Mas peraí, se eu tenho energia de graça, o que eu tenho que pagar para a CEMIG, né? Fica aquela pergunta. Sim, olha, a gente não poderia parar no nível CEMIG, né? A agência reguladora, nesse caso, que tem total independência, é a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, e ela prevê essa modalidade que é chamada geração distribuída. Então, as concessionárias, no caso, não entram no debate de decisão, né? Elas são condicionadas, né, a atender às normas de geração distribuída também. Então, a concessionária hoje, a gente fala que eu estou pagando uma conta alta de energia. Na verdade, mais do que energia, a gente paga pela transmissão, pela distribuição, pela geração e pelo custo que tudo isso, né, que todo o processo oneroso, né, desde a geração da energia que está acontecendo, por acaso, lá em Itaipu e está chegando até aqui para a gente agora. Né? Então, a partir do momento que você passa a gerar energia no seu
no seu local, você também deixa de onerar as distribuidoras, né? Se você está consumindo a energia que está gerando aqui, ela não precisa vir de Itaipu, né, por exemplo. Então, a gente acaba economizando no processo. Então, enquanto muita gente pensa que a gente onera as distribuidoras, as concessionárias, isso não é definitivamente uma verdade. Na verdade, nós nos vemos como parceiras. Obviamente, a CEMIG tem que nos atender, né? Tem que atender as empresas, atender os consumidores, na verdade, desse tipo de serviço. Isso acaba criando, de fato, uma logística que não existia antes desse boom de 2015. Claro. Né? Mas toda essa questão operacional, nós, a Valor Energia, temos uma relação muito estreita com a CEMIG, são parceiros, né? Então a gente acredita que caminhamos juntos. Né? As pessoas têm também aquela famosa curiosidade, né? Porque você falou agora de hotel, né? Sim. Por exemplo, vocês estão atendendo essa rede hoteleira. E fora os outros exemplos, daqui a pouquinho nós vamos colocar também um outro vídeo que você vai explicar do que se trata, que você nos enviou. E por falar em hotel, eu queria te lembrar que o Hotel Veredas, e você conhece muito bem, Sim. que fica ali ao lado do shopping Sete Lagoas, faz parte também de um dos empreendimentos do Antônio Pontes, que é o patrono aqui do Primeira Linha, e o Grupo Calcete, você é de Sete Lagoas, você sabe, completando 50 anos, e já que nós tocamos no assunto, genuinamente sete-lagoano, o Grupo Calcete, através da Calcete Concretos da Proflora, que faz parte do grupo, é um dos patrocinadores aqui do nosso programa, deixando aí, portanto, aí, para que vocês que não conhecem, poder conhecer em um minuto os 50 anos do Grupo Calcete, essa empresa que realmente vem revolucionando, tal como vocês que já começam a fazer história em Sete Lagoas. Vamos lá assistir ao vídeo do Grupo Calcete. Ela foi constituída em 68 e a escolha do nome Calcete se deveu a que Sete Lagoas tem grandes reservas de calcário e Sete, naturalmente, de Sete Lagoas. Né? No dia 7 de março de 1970, a fábrica começou a funcionar. É uma equipe. O sucesso da Calcete se deve à dedicação, ao esforço e ao respeito de todos eles. E a Calcete continua, sempre procurando realizar, promover com o objetivo principal: criar empreendimentos para gerar emprego. Foram em torno de 3.700 empregos diretos criados a partir do Grupo Calcete. Enquanto vida nós tivermos, vamos continuar acreditando e procurando empreender. Isso me realiza muito. Ok, meus amigos, nós estamos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. O Rojão Oliveira é um engenheiro nosso entrevistado. Estamos falando sobre energia fotovoltaica. E a curiosidade das pessoas é, e na minha casa, será que compensa? Né? Porque o cara está pagando ali, por exemplo, R$200 de energia. Nós aqui da rádio pagamos quase R$500 de energia. Porque você tem aí um ar-condicionado que funciona, porque o equipamento tem que estar num certo ambiente. Escritórios também que tem muito maquinário, precisa de colocar a energia. E a pergunta é, compensa o investimento? É isso que eu quero que você explique aí para nossos ouvintes e telespectadores. Rojão, vamos lá. Maran, é até muito proveitosa, muito importante nos dar essa oportunidade de tocar nesse assunto, porque eu vejo que ele tem um perfil muito mineiro também, de desconfiar muito das coisas, principalmente quando a esmola é muita, né? O mineiro desconfia de tudo, né? Exatamente. Olha, Maran... Até porque a esmola não é questão da esmola ser muito, não, porque o sol nasceu para todos. Exatamente, o sol nasceu para todos. Então, vale a pena. Vale a pena desde uma conta de R$200 até contas, como a gente já mostrou aí, 6 mil, 7 mil. 7 mil. Temos usina compensando mais de 16, 17 mil reais aqui dentro da cidade, né? E o grande fator, um fator importantíssimo, é que o mercado financeiro, principalmente, abriu os olhos para essa situação e estreitou, né, esse sonho, né, das pessoas. Então, principalmente as cooperativas de crédito se atentaram para isso e criaram linhas de crédito específicas para esse tipo de investimento. Cicobi Crédito 7 seria um exemplo? A Cicobi Crédito 7 é a nossa maior parceira hoje em número de projetos. Né? Temos também a Unicred, Sicredi, trabalhamos com todas. Hoje a Cicobi de fato acompanha nossos clientes, né? A nossa empresa desde 2018, desde a fundação. Né? E o grande interessante é o seguinte, você faz o financiamento e a parcela fica muito próxima quando não cobre de fato o valor que você já pagava, né, naquela conta da CEMIG, né? Certo. Então, o grande interessante é isso. Você faz o investimento sem sentir. Fim dado o financiamento,
né, seja em 36, seja em 48 meses, você definitivamente vai pagar uma taxa mínima. Né? A usina tem vida útil estimada em 20 anos, há mais de 20 anos, na verdade, né? Os fabricantes dos equipamentos, né, basicamente compostos por painéis fotovoltaicos e um inversor de frequência, eles garantem que o sistema vai perder cerca de 1% de eficiência ao ano. Então, daqui a 20 anos, a gente ainda vai conseguir gerar 80% daquilo que foi dimensionado no início. E o sol continuará brilhando. E o sol continuará brilhando. Olha, Rosana, a gente pensa o seguinte, tudo bem, então você diz que compensa, o cara tem na residência dele, ele tem vontade de colocar, porque afinal de contas o chuveiro elétrico consome muito, né? O ar-condicionado consome muito para quem tem, e enfim... Geladeira também costuma consumir muito, né? E computador hoje é a febre. Em cada quarto da casa, um computador e consome também energia. Aí o cara deu um tilt nele, preciso colocar. O que vocês fazem nesse processo? O cara vai ligar para a empresa Valor Energia e ele quer uma instalação mais simples. Qual é a assistência que vocês dão? É somente os painéis, a usina? Explica como é que funciona essa usina, que a pessoa vai pensar, pô, usina na minha casa, né? É uma bateria que é colocado lá, e como é que isso é instalado em pequeno porte e se vocês atendem? Sim. Inicialmente, uma dúvida que todo mundo tem quando a gente usa o termo usina, né? Então, a usina não depende definitivamente do porte, né? Nós temos usinas de 4 painéis, né? E temos usinas de mais de 400 painéis, por exemplo. E todas levam o nome de usina. O nosso trabalho começa da seguinte forma: inicialmente, né, de posse de uma conta de luz do cliente, a gente faz o estudo do histórico de consumo daquele cliente, entende ali como ele consome energia, a gente sabe que o consumo ele é sazonal, ele varia bastante, assim como a geração também varia. Então, a gente parte do princípio de estudar, entender, né, e ajudar o cliente a entender também qual que é a demanda de fato real dele. Inclusive, propomos bastante uma margem a mais de geração para propor para ele, além de economia, propor conforto. Ele poder usar um ar-condicionado que muitas vezes a gente sabe que ainda, apesar de ser um equipamento secular quase, a gente ainda não chegou nas casas, né, da maior parte dos brasileiros. Então, a gente ajuda a realizar também esses sonhos. Certo. Então, a gente faz o estudo desse histórico de consumo, né? Chega ali numa demanda, e o grande diferencial nosso está no seguinte: a gente faz uma vistoria. Hoje, a nossa maior aliada é a tecnologia, né? Então, a gente faz um voo com um drone. Esse drone capta fotos georreferenciadas daquele local. Essas fotos viram um modelo 3D que, integradas num software de última geração que a gente utiliza, a gente consegue prever qual que vai ser a geração exata naquele local, naquelas circunstâncias. Porque uma usina solar fotovoltaica, os painéis eles dependem de uma certa orientação, inclinação, né? E situações de sombreamento, por exemplo, pode interferir drasticamente não só na geração, mas na vida útil daquele sistema. Interessante, quer dizer, é todo um estudo que é feito antes, não é simplesmente vou comprar, vou colocar e vou gerar energia, não é bem assim? Não é bem assim, exatamente. Daí a importância de uma empresa séria, com know-how, né, com especialistas no assunto, porque tudo isso que eu te falei, quanto à vida útil, bem extensa, né, isso só vai ser cumprido se de fato for feito um sistema bem projetado. Então, cada usina é única, né? Digamos assim, a gente projeta cada usina sobre uma demanda e vai depender das circunstâncias do local de alocação dessa usina, entendeu? Entendi. Olha, veja bem, você falou aí sobre 400 painéis, 16.400 kW por mês é o que gera uma usina que vocês montaram. Nós vamos colocar esse vídeo aqui para que as pessoas possam assistir. Em seguida, eu quero que você dê uma explicação de que galpão é esse, que é 400 painel, é painel que não acaba mais, tá ok? E a gente volta já já.
Ok, meus amigos, estamos de volta. Primeira Web Rádio, localizada aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós estamos batendo um papo aqui com o Rojão Oliveira, engenheiro Rojão Oliveira, que faz parte da empresa Valor Energia. Estamos falando de energia fotovoltaica e da importância de se ter esse tipo de energia renovável em sua casa, energia limpa em sua casa, a economia que você vai fazer. E por falar em economia, você fez aí um trabalho na casa do Dr. Nelson, que por sinal foi ele que indicou você, o Sete Lagoano, que falasse sobre esse trabalho. Como é que foi o trabalho lá na casa do Dr. Nelson? O Dr. Nelson tem muito aparelho médico lá ligado ainda para gerar tanta energia? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, mandar um grande abraço para o Dr. Nelson. Ele é um cliente especialíssimo, tá? Um dos nossos primeiros clientes, inclusive. Um cliente que abriu muitas portas para a gente, né? E, antes de tudo, uma figura, um ser humano... Extraordinário, né? Na casa do Dr. Nelson, né, nós batemos um bom papo com ele, entendemos qual que era o consumo dele, né? E a ideia seria propor, de fato, uma usina que... Ele se interessou muito. O Dr. Nelson é uma pessoa inteligentíssima, para quem não conhece, né? Muito. Ele é multidisciplinar, né? Ficou de vir aqui no nosso programa bater um papo sobre vida e obra do Elvis Presley, para você ter ideia. Tá? Pois é. Ele é uma figura maravilhosa, então ele sempre muito interessado por novas tecnologias, tudo que está acontecendo. É uma pessoa que está sempre muito antenado, né? Muito um estudioso, um exímio estudioso. E nisso ele ficou muito interessado por esse sistema, né? Como eu disse, o fato do mineiro ser desconfiado, o Dr. Nelson, acho que por ser do Espírito Santo, isso ele fugiu um pouco e já logo quis ser pioneiro, quis colocar logo esse sistema na casa dele. A gente explicou para ele como funcionaria, estudamos o histórico de consumo para ele, propomos uma certa margem para que ele conseguisse ali ter ainda mais conforto na casa dele, né? E assim foi feito, fizemos esse dimensionamento. Com pouco tempo a gente conseguiu adquirir todos os equipamentos necessários, fizemos a locação da usina e hoje ele já sabe aí, direto ele manda para a gente as contas que de fato estão batendo, a economia que a gente propôs está sendo cumprida com honras e glórias lá. Ele só gasta agora o financiamento do que ele fez. Exatamente, ele fez um financiamento lá na cooperativa da Unicred. Bacana. Né? E lá foram quantos painéis? Lá foram 14 painéis. Barbaridade. Está gastando energia, hein, doutor? Barbaridade. Bom, não está gastando nada, né? Porque a energia praticamente está se pagando, né? Exatamente. A energia se paga com uma certa facilidade, acaba sobrando um pouco de energia lá para quando ele precisar. Inclusive, se quiser destinar créditos energéticos para outras unidades, ele tem esse conforto hoje, né? Me diz uma coisa aqui, Rojão, esse vídeo que nós acabamos de passar, onde foi apresentado 400 painéis, foi instalado onde e com qual objetivo? Para atender o quê? Olha, essa usina está alocada no painel da empresa CEP Recapagem, que fica ali próximo à Arena do Jacaré, atrás da Arena do Jacaré, ali próximo ali da perimetral. Okay. Né? São 2 galpões. Né? E lá funciona uma recapagem, né? Então é uma atividade que demanda de muita energia, né? Trabalham muito com equipamentos de motores, né? Com equipamentos térmicos que são grandes vilões aí, né? Puramente resistivos. Então eles estavam buscando uma alternativa. Nós propomos algumas soluções, deixando claro, nossa empresa não trabalha exclusivamente com usina solar fotovoltaica, a gente trabalha com eficiência energética. Então, é algo que é muito importante. Antes mesmo de você pensar em geração, é interessante que a gente converse antes sobre otimização. Né? Então, a gente chegou lá, fez todo um trabalho, um estudo sobre o consumo dos equipamentos, quais medidas e práticas poderiam otimizar esse consumo para posteriormente pensar, então, de fato, né, em geração. Assim foi feito, esse estudo preliminar foi feito, eles adquiriram os equipamentos que a gente recomendou, inclusive mandar um abraço para o Sérgio lá, um grande parceiro, e posteriormente a gente chegou, de fato, após muito estudo, muito debate, a gente chegou numa demanda e a gente está limitado ao espaço, né, físico. Então a gente teve que conseguir otimizar a ponto de conseguir alocar a usina com conforto para manutenção e assim conseguir aí, suprir essa demanda deles, que é considerável. Né? 16.400 é a demanda deles?
Na verdade, é um pouquinho menos do que isso, mas a gente já deixou uma margem de consumo um pouco maior, até para permitir que eles façam algum tipo de expansão, caso surja a necessidade. Né? Sem dúvida. Não, ótimo. Veja bem, Rogério, nós temos aqui em Sete Lagoas diversos condomínios. Você conhece aí vários condomínios, com certeza você tem tido aí algum trabalho relacionado a esses novos condomínios, essas novas residências, acredito que você está atendendo. E você já deve ter notado ali do lado do Shopping Sete Lagoas, né, o Residencial Veredas. Você já deve ter feito também a visita e já deve ter até investido. Se não investir, é um ótimo... Só tem 20% ainda de lote sobrando lá no Residencial Veredas e com certeza o pessoal do Residencial Veredas, você vai fazer uma visita lá ao Rodrigo, ao pessoal, para poder não deixar de fazer com Valor Energia, que eu tenho certeza que lá vai prevalecer. Nós vamos assistir agora aqui o vídeo que foi de lançamento do Residencial Veredas, ele ainda é válido, mas lembrando que hoje já tem várias construções e já dá para vocês aí que são do Residencial Veredas, que está nos ouvindo, contratar a Valor Energia e, logicamente, colocar energia de verdade responsável na sua casa. Vamos ver os vídeos e a gente volta já já. Morar dentro de um novo conceito de liberdade, de segurança. E os motivos pelos quais escolhi o Residencial Veredas? Primeiramente pela localização e segundo pela infraestrutura. Um espaço lindo. O mais importante que a gente tem como conceito, não só de arquitetura, mas de morar, é o senso de comunidade. Em breve moraremos aqui. Lotes planos e bem arborizados. Com saída para 040, proximidade do centro, Shopping Sete Lagoas. Uma vista maravilhosa, opções de lazer, segurança. O melhor lugar para se morar em Sete Lagoas. Morar no Residencial Veredas era um sonho possível de realizar. Residencial Veredas, um projeto que nós imaginamos pensando na sua qualidade de vida. Respeito e responsabilidade. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos ao Residencial Veredas. Ok, estamos de volta com o engenheiro Rojão Oliveira, falando aqui de energia fotovoltaica. Você viu que bacana Residencial Veredas, Rojão? E você tem feito assim alguns residenciais de Sete Lagoas, você tem realmente participado, né? O Valor Energia tem estado presente? Tem sim, tem. A gente tem atendido vários condomínios, não só de Sete Lagoas, mas da região metropolitana toda de Belo Horizonte, Nova Lima, Vespasiano, Lagoa Santa. Inclusive, a gente está em negociação com Veredas, né? Com o grupo como um todo. Inclusive, mandar um abraço para o Antônio Pontes, que é um incentivador. Nós temos amigos aí na família. Mas os condomínios têm buscado, né, principalmente para as áreas comuns. Aqui em Sete Lagoas a gente já atende o Residencial Hermitage, né? Então eles fizeram uma assembleia, discutiram a questão do gasto com energia elétrica, nos procuraram, então a gente teve todo o cuidado, o carinho de propor uma usina para eles. Você está falando nessa questão de procurar um condomínio, porque você me fez lembrar que agora o próprio condomínio tem aquele consumo interno dele, que são aqueles postes. Aquilo ali é pago para a Prefeitura de Sete Lagoas, porque agora é ela que toma, é pago à CEMIG e administrado pela Prefeitura. O que vocês propõem para um condomínio e qual a economia que pode acontecer? Sim, olha, nós propomos uma geração de energia que supra a demanda energética daquele condomínio. Então, toda a área comum, iluminação das vias, muitos deles têm salões de recepção, sistema de irrigação. Os clubes, né? Os clubes, exatamente, sistema de irrigação, entre outros, né? Toda aquela infraestrutura maravilhosa que é proposta pelos bons condomínios de Sete Lagoas, inclusive fazer esse elogio a todos eles aqui, isso tudo onera bastante do ponto de vista de energia. Claro. Então a gente faz um estudo... E aumenta na taxa de condomínio. Né? Exatamente. Então é bem interessante porque tudo isso tem que passar por assembleia, então foi tudo de uma maneira bem isonômica e nos foi feito o convite para ir lá entender essa situação, fizemos o estudo para suprir essa demanda, fizemos a usina solar fotovoltaica no caso do Hermitage, que hoje economiza cerca de 90% quando comparado ao mesmo período do ano passado de energia. Então é muito interessante. Eles também fizeram uma escolha, optaram por contratar um crédito, né, de uma cooperativa, e esse crédito acabou viabilizando o investimento. Hoje, graças a Deus, todo mundo está bem satisfeito por lá. E a gente segue estudando e trabalhando com outros condomínios em Sete Lagoas também, em processo de implantação. Eu estou vendo aqui agora, você me entregou seu material, né? E na capa, com a logomarca sua Valor Energia, energia limpa e renovável,
para a sua empresa ou residência. O mundo caminha diferente, né, Rojão? Sim, sem dúvida. O mundo abriu os olhos para essa questão de energia. Eu acho que o Brasil é um exemplo a nível mundial. E a pergunta que eu te faço nessa questão, quando se fala de exemplo mundial, em que ponto o Brasil está, né, no ranking mundial em termos de energia fotovoltaica? Em termos de energia limpa, eu sei que nós estamos em primeiro lugar, isso é inquestionável, mas em termos de energia fotovoltaica, explica um pouquinho quem está no primeiro ranking, primeiro, segundo, terceiro, que você puder falar sobre esse respeito. Sim, vamos lá. Trouxe até um infográfico da ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, né, que vem atualizando aí quase que trimestralmente as informações. O Brasil hoje ocupa o 16º lugar de matriz energética, sendo que o primeiro local é a China, seguido por Japão, e por aí vai para os países de primeiro mundo. O interessante é a gente observar a questão da evolução do Brasil, né? O Brasil, há 10 anos atrás, estava na 27ª posição, né? Então, em 10 anos, pulou aí para a 16ª. A gente caminha para o lado correto, a gente caminha para o lado sustentável, para uma energia limpa, né? Para uma energia renovável. Isso é muito importante, a gente está no caminho certo. E o Brasil, em termos de energia fotovoltaica, eu tenho visto recentemente algumas interações do próprio governo federal, onde em alguns lagos, né, está sendo produzidos painéis de energia. No próprio lago de Itaipu, inclusive, vai ser introduzido um grande painel de energia. E as pessoas, não só as pessoas, como eu particularmente fico curioso. Você tem ali a usina hidrelétrica de Itaipu, hoje a segunda do mundo, porque a primeira me parece que está lá na China, né? A China, né? Mas a segunda era a primeira maior usina hidrelétrica do mundo, se tornou a segunda, mas ainda é um gigante. Eu morei em Foz do Iguaçu e eu posso dizer isso porque eu conheço a usina hidrelétrica de Itaipu. E o lago de Itaipu é imenso. O projeto do governo é colocar ali painéis. O que você tem de informações a respeito? E o porquê? Porque ali gera energia de sobra. Para você ter ideia, você sabe que apenas uma turbina daquela abastece todo o Paraguai. Eu me esqueci quantas turbinas que são e o restante é vendido para o Brasil. Explica essa para mim. Olha, vamos lá. Essa modalidade de alocação de painel na superfície da água é bem interessante, pensando que muitas das vezes aquela é uma área ociosa, né? Uhum. Assim como a matriz hidrelétrica, que tem como um dos grandes problemas o impacto ambiental e social do ponto de vista de desalocação, né? De ter que dedicar uma área tão extensa ali para fazer a barragem, né? Esse problema também assola a questão da usina solar fotovoltaica, né? Quando se trata de grandes parques. Quando a gente está falando de usina residencial, eu estou utilizando de fato um local ocioso que é o telhado, mas quando a gente fala de grandes parques de energia solar, eu tenho que dispor de fato de uma grande área ali. Ela poderia ser pastagem, enfim. Então passa a ser interessante quando se utiliza uma superfície ociosa, né? Porque eu não estou atrapalhando o desempenho da usina hidrelétrica, fazendo daquela flor d'água um local de captação de energia solar, né? E o impacto ambiental também não é algo preocupante, né? Porque não existe, né? Acaba que existem estudos tentando chegar a essa conclusão. A gente ainda não conseguiu chegar a essa conclusão. Muito se questiona a questão da incidência solar na água, né? Então, isso é importante para a vida que está ali, a vida aquática, mas o espaçamento que se dão entre as fileiras de painéis é o suficiente para fazer com que... Não iria afetar, não chegaria a afetar de certa forma. Então, é a otimização que está sendo feita nesse caso, né? Entendi. Rogério, vamos falar dessa questão, voltando à questão, em termos de empresa, você explicou muito bem, né? Vocês estão aí já com várias empresas em Sete Lagoas, e por que não dizer em várias partes do Brasil que já contrataram o trabalho de vocês, mas existe com certeza e aumenta a cada dia uma demanda muito grande em termos de residências, né? As pessoas querem ter lá a sua piscina aquecida, as pessoas querem ter lá os seus ar-condicionados espalhados pela casa. Se você for juntar tudo isso, as pessoas querem, mas desistem quando vê o valor da conta de energia. Então surgiu aí essa solução e eu gostaria que você explicasse aí para o nosso ouvinte e telespectador o passo a passo que a pessoa tem que tomar para fazer contato com a Valor Energia, para poder conseguir colocar essa energia em casa. Porque esse rapaz vai ter que arrebentar a parede, vai ter que passar cano. Como é que funciona isso? O que vocês fazem? Então o passo a passo para que as pessoas possam se interessar em obter esse trabalho na casa delas. Vamos lá.
Vamos lá, olha, para que vocês consigam fazer um orçamento, ele não tem custo nenhum, tá? Para quem estiver interessado, principalmente em conhecer como funciona o sistema, e inclusive conhecer nossa empresa, estamos sediados ali no Edifício Liberdade, no 2º andar, na sala 108 e 110, na Rua Senhor dos Passos, 275. Aqui em Sete Lagoas? Isso, aqui em Sete Lagoas, no centro da cidade. Telefone, código? Telefone 3195252808, tá? Pode nos procurar também por todas as redes sociais, Facebook, Instagram, @valor_energia e no nosso site www.valorenerg.com.br. Vai partir do seguinte, principalmente nesse momento terrível que a humanidade está vivendo, de pandemia, o nosso contato se dá muito por telefone e por internet. Vocês vão ser muito bem recebidos pela Maria Clara, nossa colaboradora. E a porta-voz? A porta-voz, chefe do nosso comercial hoje, e ela vai te solicitar uma conta de luz para fazer esse estudo do histórico de consumo logo após a nossa equipe de pré-projeto e orçamento entre ação e faz esse estudo e entrega um estudo, inclusive já viabilizando a questão do investimento, já com uma simulação de financiamento. Isso é muito importante, o cliente saber se de fato aquilo está dentro do orçamento dele, e a gente ajuda a fazer todas essas análises. Você está falando nessa questão do orçamento, uma pergunta, a empresa suas, ela só faz a instalação ou ela própria também tem uma espécie de financiamento, ou ela tem algum ligado a algum banco, ligado a crédito próprio, como é que funciona? Não, hoje a gente não faz financiamento próprio, a gente faz uma parceria, né, com as cooperativas, principalmente hoje com a Cicobi Credit 7, né, então a gente faz a ponte entre o cliente e o banco, né, então a gente faz do sistema que a gente chama de engenharia de ponta a ponta, né? A gente faz desde o dimensionamento, o projeto, a homologação na concessionária desse projeto, a instalação e o comissionamento, né, que é a checagem desse equipamento, e por fim o monitoramento dessa usina, que pode ser feito instantaneamente, né? A gente consegue ver o desempenho da usina, tudo isso a gente faz, já faz a ponte com o banco, coloca o cliente em contato com o banco e auxilia todo o processo de crédito até que o cliente consiga a liberação do crédito para que seja executado o projeto. Mandar um abraço aí, né, para os nossos amigos lá do Cicobi Credit 7, depois vou mandar a fatura para eles. Né? Deixar um abraço em especial aí a toda a direção do Cicobi Credit 7, que realmente é uma das empresas orgulho de Sete Lagoas, nasceu em Sete Lagoas, e está aí produzindo riqueza e fazendo com que as empresas possam também produzir as riquezas. E qual que é o Valor Energia, qual que é a meta de vocês, até onde vocês querem alcançar? Porque se vocês forem tirar como exemplo o Antônio Pontes, esse aí alcançou o mundo, né? Antônio Pontes tem empreendimentos, juntamente com o Grupo Cal7, que é o orgulho de Sete Lagoas, investiu em Sete Lagoas, e vocês, pelo visto, têm aí o maior direcionamento seus aqui para Sete Lagoas. Então, qual que é o principal objetivo da empresa de vocês e de vocês em específico? Olha, Caran, nós estamos chegando em marcas muito importantes, principalmente pelo tempo da empresa, né? A gente está chegando agora até o dia 10 de janeiro, a nossa 100ª usina, né? E batemos ontem a marca de mais de 1 megawatt de potência instalado. Isso é mais de 3.400 painéis espalhados aí por toda Minas Gerais, principalmente. E para o ano que vem nós temos a meta de bater 2,5 MW de potência instalada, e vamos também dispor de uma equipe que vai estudar um processo para inserir a Valor Energia em um comércio e processo de outorga de parques solares, né? Que aí é uma escala maior, que já não está mais na geração distribuída e está sim na geração centralizada, que é quando se de fato propõe energia para o sistema interligado nacional, para ser vendido em grandes leilões de energia. É algo que a gente está aspirando aí, se Deus quiser, esse ano de 2021 vai propor isso para a gente. Bacana. E uma das coisas que eu gosto de lembrar aqui, que é algo que ninguém gosta, que é radar, a gente vê muitos radares aí nas rodovias e tem lá um painelzinho de energia solar. Explica aí esse radar e qual a economia que uma cidade como Sete Lagoas, né, tem aí a rede pública de energia, que nós temos que pagar aquela taxa de iluminação. Qual que é o futuro da energia? Como é que você vê esse futuro? Eu vou voltar a dizer, a energia é algo que está de graça, né? O sol nasceu para todos. Mas existem, por exemplo, o poder público sempre daqui a pouco vão querer vender a energia do sol. Eu acho que você está entendendo a minha colocação. Como é que você vê o futuro da energia relacionada a governo e pessoa? Olha, eu acredito, eu estou bem crente de que as relações
né, políticas e vão começar a caminhar de fato para o interesse público, né, para o interesse da população, do povo, né? Os grandes modelos de matrizes energéticas estão espalhados para o mundo todo e já são coisas que já foram validadas, né? Então, dentro dessa própria lógica, eu acredito que a gente está no caminho certo. De fato, os interesses políticos muitas vezes não andam na direção do interesse público, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa. Sete Lagoas tem um potencial de geração muito importante, né? Então, de fato, buscando não só a viabilidade financeira, que nos é muito importante, mas a consciência socioambiental, né? Porque a nossa atividade ela atua em dois fatores muito importantes, né? A gente produz desenvolvimento, a gente produz riqueza, gera emprego, né? E a gente está falando de utilização de energia limpa, né? Do sol que nos aquece todos os dias. Então, como você falou do radar, naquele sistema, um sistema bateria, né? Que torna a não necessidade de uma rede, né? A cabo naquele sistema. Então, o sol fica ali captando e armazenando energia numa bateria e durante o período que é utilizado, que não tem insolação, principalmente no período noturno, aquela bateria faz o caminho inverso e abastece ali, né, aquele consumo daquela energia. No outro dia, volta a nascer, ela volta a carregar e vai fazendo esse sistema cíclico. Inclusive, uma prefeitura, por exemplo, pode economizar muito, porque existem as bombas, né, que bombeiam água para todo o município, que podem também aproveitar o sistema da energia fotovoltaica. Nós temos, por exemplo, os estádios de futebol, é por isso que eu estou lembrando que podem ser colocados painéis, e a pergunta é, o poder público se interessando, seja não só Sete Lagoas, como qualquer cidade que esteja nos ouvindo, né, o prefeito quer fazer um estádio de futebol, tem a preocupação com a energia, mas quer alguns painéis para poder manter aqueles holofotes acesos durante a noite, né? Ou então essa questão do bombeamento de água também, que acaba custando muito caro para o município. Vocês trabalham nessa área também? Trabalhamos. A gente tem trabalhado bastante para o poder público, né? A gente tem participado de várias licitações, algumas com êxito. Inclusive, quando você falou de bombeamento, a gente tem um novo cliente agora, foi um certame, uma licitação que a gente ganhou lá em Passos, que foi do SAI, lá do SAI de Passos. O SAI colocou no certame lá uma concorrência para que fosse proposto uma usina solar fotovoltaica para uma das suas unidades de distribuição de água, né? E eles vão fazer, a gente descobriu que eles vão fazer para Minas Gerais inteiro, inclusive, é do interesse do SAI, né? Então nós já temos eles como parceiros, então isso é de fato muito importante, porque de fato o sistema, né, de abastecimento de água, né, e de coleta de esgoto é um sistema que carece de muita energia. Então é muito importante. Então tem muita licitação aberta por aí para que seja feita, e Minas Gerais tem se destacado nessas licitações, isso é muito importante. Eu fico muito orgulhoso de Minas Gerais, que hoje ocupa o ranking de geração distribuída de energia elétrica por fonte renovável no Brasil, né, com grande folga. Minas Gerais dando um passo à frente até mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que bacana. Que bacana. Eu fico muito satisfeito de estar recebendo você aqui, engenheiro Rogério Oliveira, fruto da terra, que juntamente com o seu sócio, né, ele tem feito aí um trabalho extraordinário através da empresa Valor Energia. Ô, Rogério, algum assunto que a gente deixou de debater, que você acha importante estar passando aqui para o nosso público ouvinte e telespectador relacionado à energia fotovoltaica? Fique à vontade. Olha, Maran, vou deixar aqui mais uma vez o convite para que todos conheçam o nosso site, né, o nosso Instagram. Muito em breve a gente vai lançar uma série de vídeos explicando, desmistificando algumas coisas, né, e simplificando outras, né. É um desafio para muitos entender como que funciona a energia elétrica, é um tabu para muita gente. Então a gente quer fazer com que isso seja mais tangível, mais palpável. Então que nos procurem pelo www.valorenerg, energia só até o gemudo.com.br, no Instagram @valor_energia, né? Esses são nossos canais mais rápidos de comunicação. Por lá a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas, inclusive propor orçamentos aí para acabar com as altas contas de luz, tá bom? Que é importante. Sua despedida? Olha, fica aqui agradecido pelo convite. Muito obrigado, Maran. Muito obrigado a todos que acompanham.
esse programa que é muito importante, aí, que traz pautas relevantíssimas aí para Sete Lagoas, para Minas e para o mundo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, eu quero agradecer a todos vocês que esteve conosco interagindo até o instante. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, porque graças a Ele a vida continua, e até a próxima entrevista. Feliz Natal, forte abraço.